Teve gente que perguntou assim, eu gosto de fazer vídeos de K-pop, eu sei que muita gente falou sobre vídeos de K-pop, assim que eu bisoiei rapidinho, e perguntaram se tinha como, assim, copie os vídeos, dança os vídeos, mas não fica tão fluido quanto os bailarinos dançando, quanto os artistas, os idols dançando. E aí a pergunta tinha sido, é porque eu sou iniciante mesmo? Ou é porque eu preciso fazer mais aulas e sei lá, né? Então eu vou responder essa pergunta enquanto o Henry vai caçando as outras perguntas. Se a gente não achar as perguntas, ai meu Deus, essas coisas são uma coisa, né? Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter na nossa mente é o seguinte, a gente vive um momento na história, né, da humanidade que a gente é muito acelerado e que a gente quer tudo pra ontem, sabe? Os nossos pais às vezes nos tratam assim, na escola, os nossos professores, no trabalho, com a família, para aqueles que têm filhos, às vezes vem essa exigência da parte dos filhos, ou às vezes a gente quando tem filho faz isso com os nossos filhos. A gente faz isso até com amigo, a gente faz isso com a internet, a gente quer que conecte logo, que a publicação apareça logo, né? Então a gente tem essa coisa acelerada e ela é prejudicial para algumas coisas. A gente quer começar a dançar e em pouquíssimo tempo chegar no nível de uma pessoa que está dançando há muito tempo e que há muito tempo pratica, tá? E isso é um equívoco, é uma lenda que às vezes é disseminada aí pela internet. Gente, as coisas levam tempo, tá? As coisas levam tempo para amadurecerem no nosso corpo. E a gente tem que se respeitar. A gente tem que praticar, mas a gente tem que se respeitar. Quanto mais eu pratico, mais eu melhoro, eu fico melhor e é mais rápido eu chegar aonde eu quero. Só que aí tem um segredo. Existem maneiras e maneiras de praticar. Sempre vai ter um tempo, vai tomar um tempo. Não vai ser, fiz, aconteceu, papum. Não é tão papum assim. Mas existem caminhos que facilitam e caminhos que são mais pisar em pedras, mais difíceis. O caminho que facilita, né, ou os caminhos, né, a maneira que facilita o aprendizado da dança, às vezes ele parece no começo que não está acontecendo nada, é meio esquisito, meio estranho. Mas uma hora, bum, a chave cai e a coisa acontece. O corpo passa a entender. O corpo tem um tempo. Ele não é nem tão rápido e nem tão lento. Às vezes a gente se surpreende. Puxa, meu corpo fez isso com muita agilidade. Às vezes a gente fica pô, tá demorando para conseguir tal coisa. Mas é assim. O crescimento, ele não é assim, ó, vai igualzinho pra cima, pra cima, pra cima. Não, o crescimento é assim, eu cresço um pouco, aí tem um momento que eu fico meio parado, aí eu dou um pico, dou um super pulo, aí fica meio parado, aí eu dou um super pulo. É assim no desenvolvimento da criança, é assim como a gente aprende uma linguagem, uma nova língua. Você vai aprendendo e de repente parece que estagna, que você absorve o conteúdo, mas parece que não sai mais nada, de repente você sai falando, sabe? Então a gente tem que primeiro se respeitar, não ficar com uma afobação, ter em mente, quanto mais eu pratico, melhor eu fico e mais rápido eu alcanço os meus objetivos, mas o como eu pratico, como eu estudo a dança, faz a diferença também, pode acelerar ou desacelerar. Às vezes a gente vai, faz aula e parece que a coisa não vai. Por quê? Porque a maneira como aquele conteúdo, como aquela coreografia, como aqueles passos, como aquele trabalho está sendo apresentado não é interessante para o teu corpo e não é a maneira mais inteligente de estudar dança. Inteligente, eu não estou falando de uma inteligência que é só aqui na cabeça, é uma inteligência do corpo inteiro. E é isso que a gente traz para você. A gente traz aí para toda dançante aí do outro lado da telinha, uma outra maneira de chegar lá. Que a gente acredita que a médio e longo prazo, e às vezes até a curto prazo, mostram os resultados mais interessantes. Porque quando a gente assiste os idols, ok, às vezes eles dançam cravado, tudo igual. Mas se a gente olhar para cada um deles dançando, eles têm uma coisinha, né? Um jeitinho especial daquele outro, daquela outra. Ai, né? Eu, enfim, sou da época do K-pop lá do Donban Chiquito, Roxinque, lá atrás, mas também sei o que acontece um pouco, o que acontece nos dias de hoje.
sei lá, gosto de exo. Aí você pega lá, o Kai tem um jeito, o Lei tem outro jeito, o Beckham tem outro jeito. E eles estão dançando cravado, estão dançando junto, mas tem um tempero. Esse tempero é a expressividade da pessoa. E a expressividade ela é aguçada por outros caminhos. E às vezes a aula tradicional não apresenta isso. Então, tenha em mente, sim, eu preciso praticar bastante, é importante. Sim, quanto mais eu pratico, melhor eu fico. Mas sim, a maneira como eu pratico, o caminho faz toda a diferença. E aí é muito importante a gente ter guias, a gente ter pessoas ajudando a gente, tá? Tem muita coisa aí fora, mas quantos profissionais com experiência de carreira artística, com experiência de docência, de ser professor? Porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Você mesmo pode me ensinar muita coisa. E certamente você, todo mundo aí do outro lado pode me ensinar muita coisa. Porque a gente aprende um com o outro. Mas, quando eu quero avançar, eu tenho que pegar alguém que tem mais experiência. Não porque é um máximo, a pessoa vai lá. Não é isso. Mas que tem mais experiência e caminhou já um pouco mais. E aí essa pessoa vai poder te guiar, te ajudar a selecionar coisas, apontar coisas, enxergar coisas em você, né? Ou te direcionar caminhos, te dar uma referência, te passar um exercício. Tá? Então, é isso.